Beleza, pessoal? Vamos falar hoje das nossas duas diretivas mais utilizadas nos projetos Angular, que são o ng-if e o ng-for, certo? Então, o que nós temos aqui? Nossa aplicação já está rodando. O que nós temos aqui por enquanto, no momento, são dois botões que nos redirecionam para as nossas rotas, para os nossos dois componentes, admin e nossa rota para que redireciona para o nosso componente dashboard, certo? Vamos voltar aqui para a rota principal, beleza? Então, como que a gente faz para utilizar o ng-if? Digamos que nós estamos aqui dentro da nossa rota admin, então não faz sentido a gente exibir esse botão da rota admin, porque ele não está fazendo absolutamente nada. O único botão que vai fazer alguma coisa de fato vai ser o botão 2, porque nós já estamos na rota admin, então o botão 2 vai nos redirecionar para a rota dashboard. Pensando nisso, eu quero esconder esse botão de dashboard quando nós estivermos na rota dashboard. Eu quero esconder o botão do clique para a rota admin quando nós estivermos na rota admin. E aqui na rota principal nós vamos exibir os dois, beleza? Então, fazendo aqui como que é a sintaxe do ng-if no Angular 8. Nós vamos colocar o asterisco ou estrela ng-if, certo? E aqui dentro entre aspas, nós vamos colocar a nossa variável, que nós vamos chamar aqui para o clique do botão 1, vai ser o rota ou route admin, certo? E aqui no segundo parâmetro, no segundo botão, nós vamos chamar o rota dashboard, ok? Aqui dentro do nosso componente, nós vamos criar duas variáveis, que vai ser o admin, o rota admin, que vai ser um booleano, que vai receber a princípio true. E nós vamos fazer uma segunda variável, que vai ser o nosso rota dashboard, e também vai receber true, certo? Então, aqui dentro do nosso clique do botão 1, quando nós formos redirecionados para a rota admin, nós vamos setar a nossa rota admin para falso, certo? E nós vamos setar a nossa rota dashboard para true, habilitando assim o botão para podermos ter acesso à nossa rota admin, certo? E no clique botão 2 aqui, nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos habilitar a rota admin e desabilitar o botão da rota dashboard. Então, beleza. Nós estamos aqui na rota principal, como a gente pode ver, os dois botões estão habilitados. E quando a gente acessa a rota admin, o botão 1 é desabilitado. E quando a gente clica no botão 2, nós estamos direcionados para a rota dashboard e o botão 2 é desabilitado. Beleza? Então é assim que nós podemos utilizar o ng-if para esconder alguns botões, esconder alguns componentes na nossa tela. Beleza? Então agora vamos falar agora sobre a nossa segunda diretiva, que é o ng-for. Bom, como que vamos fazer para como que nós vamos demonstrar a funcionalidade do ng-for aqui para gente? Bom, primeiro nós precisamos de algum objeto ou algum array para interagir com o ng-for, certo? Então nós vamos criar aqui um array de usuários, certo? Um array de usuários que vai conter aqui um array de objetos, beleza? Esse array de objetos nós vamos criar apenas dois objetos aqui, certo? Que vão ser os nossos usuários. Nesse primeiro objeto aqui nós vamos ter um nome, que nós vamos colocar o nome desse primeiro usuário vai ser Rodrigo, por exemplo, certo? Ele vai ter uma idade, vamos colocar 25 anos, e ele também vai ter a imagem URL, que vai ser a imagem do perfil desse usuário, imagem URL, certo?
Eu já separei algumas imagens aqui, a gente só copiar e colar aqui, certo? Para o nosso segundo usuário, nós vamos Ctrl C, Ctrl V. Aqui, vamos só mudar o nome para Bia, por exemplo, e ela tem 19 anos. E a imagem URL nós podemos deixar a mesma, sem problema nenhum. Ok? Nossa rota aqui não tem absolutamente nada. Então, nós vamos voltar aqui para o nosso componente HTML e vamos criar esse componente, exibir esses dois perfis de usuário. Então, vamos criar aqui um card body, certo? E para exibir aqui a imagem, nós vamos criar um componente de imagem, certo? Eu estou utilizando aqui as classes do Bootstrap. Se você não adicionou ou não sabe como adicionar as classes, o Bootstrap ao seu projeto, tem um vídeo aqui no canal já explicando como é que faz esse procedimento. É só acompanhar lá, certo? Prosseguindo aqui, temos aqui também, nós vamos usar a propriedade do Angular do Property Bind, que também tem um vídeo aqui no canal explicando como a gente faz para utilizar isso no nosso projeto, como que faz a utilização do Property Bind para receber variáveis do seu componente, certo? Então é só dar uma conferida também nesse outro vídeo. Vamos utilizar mais uma classe aqui do Bootstrap, que é o card image top, ok? E aqui nós vamos também setar o tamanho desse card para um pouco menor, digamos 16 rm, beleza. Nós temos aqui então já o nosso card criado, certo? A gente só vê aqui as bordas geradas. Então agora é a hora de nós interagirmos com o nosso array de usuários. Como que nós fazemos isso? A sintaxe do ng_for é essa aqui, ng asterisco ou estrela, ng_for, e aqui dentro nós vamos criar a nossa variável de interação, que no nosso caso a gente declara como let, certo? E como o nosso array se chama users, vamos colocar só como nossa variável de interação user, no singular, of users, ok? Essa é a sintaxe que nós utilizamos aqui para fazer essa interação. Então, aqui dentro dessa imagem, nós vamos colocar a imagem de perfil que nós setamos aqui dentro do nosso componente, que é o que vai ser user, ponto, para acessar essa propriedade, img url, certo? Que é exatamente o nome da variável que a gente colocou aqui dentro do nosso array de usuários, beleza? E aqui dentro do nosso card body, nós vamos criar aqui também um card title, certo? Que vai ser o nome do nosso usuário. Lembrando sempre que nós precisamos, nesse caso aqui, utilizar a interpolação, já que não estamos utilizando nem o property bind, nem o event bind. Então, nós vamos colocar user.nome, certo? E também a propriedade do user.age, para exibir a idade desse usuário. Nós vamos colocar aqui separado por vírgula, sem problema nenhum. E aqui nós temos o resultado. Então, nós temos aqui dois usuários sendo exibidos com suas respectivas fotos e seu respectivo nome e idade. Então, é assim que nós utilizamos o ng_for. Digamos que você queira agora exibir apenas os usuários que tenham idade acima de 21 anos. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, vamos separar aqui o ng_for, colocar ele em uma div logo acima do nosso card, certo? E colocando todo o card dentro dessa div, se a gente salvar, a gente vê que nada mudou, certo? E agora a gente coloca aqui a nossa diretiva ng_if para fazer essa seleção dos usuários. Então, se caso o user.age for maior que 21, ele vai ser exibido aqui na nossa
no nosso componente, ele vai ser exibido na nossa view. Então, como a gente pode ver aqui, apenas Rodrigo está sendo exibido. Se nós trocarmos aqui o ngIf, a nossa comparação, para menor que 25, por exemplo, nós vamos ver que apenas a Bia vai aparecer. Então é assim que a gente também pode combinar a utilização do ngFor e do ngIf nos nossos projetos, beleza? Até uma próxima vez.